Todas as coisas velhas se tornaram novas. Estas palavras do Apocalipse 21:5 ganham um significado surpreendente quando aplicadas ao universo cinematográfico mais influente da história moderna. Evidências finalmente se conectam, revelando que George Lucas pode não ter criado Star Wars apenas através da imaginação. Você já se perguntou por que certas imagens de Star Wars parecem estranhamente familiares, mesmo sendo supostamente ficção futurista? A resposta pode estar enterrada nos fragmentos mais suprimidos da nossa história. A princesa Leia e seu icônico penteado em pãezinhos de canela tornaram-se símbolos culturais instantâneos. A explicação oficial sempre apontou para influências dos revolucionários mexicanos da década de 1900, uma conexão conveniente, mas superficial demais para ser verdadeira. Uma análise mais profunda revela algo extraordinário. O penteado de Leia é uma réplica quase perfeita do tradicional flor de abóbora usado pelas jovens Hopi do Arizona. Essa não é uma semelhança casual. Entre os Hopi, esse penteado específico simbolizava a elegibilidade para o casamento e carregava profundo significado espiritual relacionado à fertilidade e continuidade da linhagem. Mas aqui surge a primeira conexão intrigante. Os Hopi sempre mantiveram que seus ancestrais vieram das estrelas. Suas profecias falam de irmãos do espaço que retornarão. Coincidência? Dificilmente. O antropólogo Frank Waters, em sua obra seminal Book of the Hopi, 1963, documentou extensivamente essas tradições orais que precedem Star Wars em décadas. Conforme observado por Waters, os Hopi preservaram conhecimentos sobre mundos anteriores e tecnologias perdidas que ecoam de forma perturbadora nas narrativas de Lucas. Mas a conexão mais chocante ainda estava por vir. Em 1977, quando Star Wars chegou aos cinemas, poucos no Ocidente conheciam a história de Genepil, a última rainha do Kanato Mongol Bog, considerada por muitos pesquisadores como a derradeira soberana de Tartária. 22 anos depois, em 1999, George Lucas apresentaria ao mundo a rainha Amídala em A Ameaça Fantasma. O que se seguiu foi algo que vai muito além de uma simples inspiração artística. O traje cerimonial de Amídala é uma recriação quase arqueológica do vestido tradicional da rainha Genepil. Temos o elaborado cocar com ornamentos suspensos, as vestes rígidas decoradas com padrões geométricos complexos, a postura solene e hierática. Até mesmo a maquiagem facial branca e as marcações vermelhas encontram paralelos nos retratos históricos de Genepil. Mas há algo ainda mais perturbador nesta conexão. A natureza sacrificial e estoica de Amídala, sua disposição em morrer por seu povo, espelha tragicamente o destino real de Genepil. Em 1938, enquanto estava grávida, Genepil foi executada pelos soviéticos, silenciando para sempre uma das últimas vozes de uma civilização que muitos acreditam ter sido deliberadamente apagada da história oficial. Agora as peças começam a se encaixar de forma alarmante. A estrutura narrativa central de Star Wars, a queda da Velha República e a ascensão do Império, não seria uma metáfora sobre o nazismo, como comumente se acredita. Seria algo muito mais antigo e profundo. A Velha República representa a ordem descentralizada que caracterizava o mundo antes da consolidação dos Estados-nação modernos. Era um sistema onde diferentes povos mantinham sua autonomia sob uma estrutura federativa flexível, exatamente como os Kanatos mongóis e as confederações que formavam o que chamamos de Tartária. O surgimento do Império, com sua estrutura centralizadora, sua obsessão pelo controle total e sua capacidade de apagar culturas inteiras, ecoa de forma inquietante o processo histórico que levou ao desaparecimento de Tartária dos mapas mundiais entre os séculos 17 e 19. O historiador Anatoly Fomenko, apesar de suas teorias controversas sobre cronologia, levantou questões legítimas sobre lacunas na história oficial eurasiana. Suas pesquisas documentam como impérios inteiros podem ser sistematicamente removidos dos registros históricos. Mas há outro paralelo que não pode ser ignorado: os Cavaleiros Jedi e sua função como guardiões da paz e do conhecimento. Na história real de Tartária, existiam ordens místicas, os chamados Guardiões da Tradição, que preservavam conhecimentos antigos e técnicas espirituais avançadas. Quando o Império se consolida em Star Wars, uma das primeiras ações é o expurgo dos Jedis. Paralelamente, durante a conquista e dissolução dos territórios tártaros, houve uma perseguição sistemática aos detentores do conhecimento tradicional. Monastérios foram destruídos, bibliotecas queimadas, linhagens espirituais interrompidas. A própria força, conceito central de Star Wars,
encontra ecos nas tradições xamânicas mongóis e nas práticas esotéricas preservadas pelos povos das estepes. Não é energia mística fictícia, é uma reinterpretação cinematográfica de sistemas de conhecimento reais que foram suprimidos. Um detalhe técnico específico reforça essas conexões. As naves de Star Wars, especialmente os cruzadores imperiais, possuem um design que lembra estranhamente as estruturas arquitetônicas tártaras conhecidas como Palácios do Deserto. Essas construções, fotografadas por exploradores russos no século XIX antes de seu desaparecimento... Você sabia que eu organizo tudo isso em PDFs, linhas do tempo e mapas visuais que estão disponíveis na área de membros? Lá você também acessa episódios exclusivos que complementam o conteúdo aqui do canal. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e acessa esse material agora mesmo. Apresentavam linhas angulares e proporções que antecipam de forma surpreendente a estética industrial de Star Wars. Mais intrigante ainda, relatos históricos falam de carruagens voadoras e navios do ar utilizados pelos cães tártaros. Essas descrições, preservadas em crônicas persas e chinesas, foram sistematicamente descartadas pela arqueologia oficial como exageros mitológicos. Como George Lucas teria tido acesso a essas informações aparentemente perdidas? A resposta pode estar em suas conexões com o mundo acadêmico e militar americano durante os anos 1970. Durante a Guerra Fria, os serviços de inteligência americanos realizaram extensos estudos sobre a história e cultura dos povos soviéticos, incluindo pesquisas sobre tradições mongóis e da Ásia Central. Documentos desclassificados revelam que existiam arquivos detalhados sobre culturas extintas que poderiam representar ameaças ideológicas ao sistema socialista. Lucas, através de sua proximidade com a indústria cinematográfica e suas conexões militares, lembremos que Star Wars foi parcialmente filmado em bases militares, pode ter tido acesso a materiais que não chegaram ao conhecimento público geral. Voltando aos Hopi, suas profecias falam de um tempo em que as verdades escondidas serão reveladas através de imagens em movimento. Eles previam que seus irmãos das estrelas retornariam quando o mundo estivesse pronto para receber antigas verdades sob novas formas. Star Wars, lançado em 1977, coincide de forma notável com o período que os anciãos Hopi identificaram como o início desta era da revelação. Seria o cinema a linguagem profetizada para transmitir memórias ancestrais a uma civilização que havia esquecido suas origens? A estrutura mítica de Star Wars segue padrões narrativos que transcendem a ficção científica moderna. O ciclo do herói de Luke Skywalker ecoa jornadas xamânicas descritas em tradições mongóis antigas. A luta entre luz e trevas reflete cosmologias preservadas pelos povos das estepes asiáticas. Mas há algo mais sutil. A própria ideia de uma galáxia muito, muito distante pode ser uma forma de apresentar nossa própria história como se fosse ficção. Uma maneira de revelar verdades sobre nosso passado sem despertar a censura daqueles que têm interesse em manter certos conhecimentos suprimidos. O dramaturgo e pesquisador Robert Bauval demonstrou como narrativas antigas frequentemente preservam informações astronômicas e históricas precisas sob camadas de simbolismo. Star Wars pode estar seguindo essa mesma tradição milenar. A mensagem mais perturbadora de Star Wars talvez seja sua representação do Império como uma força que nunca verdadeiramente desaparece. Mesmo após a vitória dos rebeldes, vemos que as estruturas imperiais se reorganizam, se adaptam, retornam sob novas formas. Isso reflete com precisão inquietante o que aconteceu após a queda de Tartária. Os sistemas de poder que emergiram não representaram uma libertação, mas uma reorganização das mesmas estruturas de controle sob novos nomes e símbolos. A nova ordem que surge em Star Wars, com sua tecnologia de controle mental, sua capacidade de reescrever a história e sua obsessão com a uniformidade cultural, ecoa as características dos sistemas mundiais que se consolidaram após o desaparecimento dos últimos impérios descentralizados. Carl Jung teorizou sobre o inconsciente coletivo como repositório de memórias ancestrais da humanidade. Star Wars pode representar um fenômeno cultural onde essas memórias suprimidas emergem através da arte popular. A popularidade universal de Star Wars, sua capacidade de ressoar com audiências de culturas completamente diferentes, sugere que está tocando em algo mais profundo que entretenimento. Está ativando memórias ancestrais de impérios perdidos, tecnologias esquecidas, tradições espirituais suprimidas. Não é coincidência que a saga tenha se tornado uma referência cultural global exatamente no momento histórico em que as últimas testemunhas das tradições antigas estavam desaparecendo. É como se a própria cultura estivesse encontrando uma forma de preservar essas memórias antes que se perdessem completamente.
As conexões entre Star Wars e as civilizações esquecidas revelam um padrão que vai muito além de inspiração artística casual. Estamos diante de uma possível operação de preservação cultural, onde conhecimentos suprimidos são transmitidos através da linguagem universal do cinema. A rainha Genepil, última soberana de Tartária, vive através de Amídala. As tradições Hopi encontram nova expressão através de Leia. Os guardiões do conhecimento antigo ressurgem como Jedis. A própria história de impérios perdidos se perpetua através da saga galáctica. George Lucas pode ter sido mais que um cineasta visionário. Pode ter sido um preservador inconsciente de memórias históricas que poderosos interesses prefeririam ver completamente esquecidas. Star Wars não seria ficção científica, seria ficção histórica, uma forma de manter vivas as lembranças de um mundo que foi sistematicamente apagado dos registros oficiais. Quando assistimos a Star Wars, não estamos apenas consumindo entretenimento. Estamos reconectando com fragmentos de nossa própria história ancestral, preservados sob a forma de mitos modernos. A força que desperta não é apenas cinematográfica, é histórica, cultural, espiritual. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual Star Wars continua fascinando gerações. Não é sobre um futuro distante numa galáxia longínqua. É sobre nosso próprio passado esquecido, finalmente encontrando uma forma de retornar à consciência coletiva da humanidade. As evidências estão todas aí, escondidas à vista de todos, disfarçadas como ficção científica. A pergunta que permanece é: estamos preparados para reconhecer que aquela galáxia muito, muito distante pode na verdade estar muito, muito próxima, no nosso próprio passado suprimido?